seja o nome do Senhor, o Deus que nos deu a vida e que nos dá também a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Eu quero abrir este culto ao Senhor lendo aqui Lucas, capítulo de número 17. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. Lucas, capítulo 17, verso de número 1 em diante. Diz assim: Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém, igreja? Esse capítulo de número 17 ele é bem interessante. Eu não sei na versão que você está lendo, mas na minha é colocada uma pequena divisão falando sobre pecado, fé e responsabilidade. Amém, igreja? Repita comigo: pecado, fé e responsabilidade. O Senhor aqui ele vai dar uma lição muito poderosa. Veja, no meio da igreja, entre o povo de Deus, dentro da casa de Deus, aonde a palavra é ministrada, aonde há a glória do Senhor, mesmo neste lugar, haverão pessoas que não vão levar a sério a verdade de Deus, e essas pessoas vão trazer o quê? Escândalo. Amém, igreja? Vão cometer atos que são para prejudicar a imagem do reino de Deus. Então aí tem o pecado, e o Senhor ele dá um alerta muito grande, porque veja, coisas vão acontecer, pessoas vão tropeçar, e vocês precisam tomar muito cuidado. Por quê? Porque o Senhor te chamou para ser irrepreensível na presença dele. E esses que serão um objeto de escândalo e tropeço, já tem uma sentença sobre eles, dizendo: olha, era melhor que acontecesse isso aqui, como você leu aqui no texto. Por quê? Porque eles serão uma pedra de tropeço. Só que no mesmo assunto, falando sobre o pecado e sobre a responsabilidade, ele vai entrar em algo dizendo assim: olha, é o segundo alerta: olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra quem? Contra ti, perdoa-lhe. Agora eu pergunto para você: o que tem a ver? Alguém cometeu um pecado, alguém cometeu algo e aquilo virou um escândalo e pessoas tropeçaram, com ele olhar agora para os discípulos e dizer: agora vocês tomem cuidado. Por quê? Se eles pecarem contra você, o que vocês precisam fazer? Qual o posicionamento? É o perdão. Por quê? Porque se alguém caiu e ali também já há um juízo sobre o pecado pré-estabelecido. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se ele não se arrepender, há um juízo. Essa pessoa que caiu e cometeu algo que trouxe escândalo, essa pessoa vai procurar a igreja. Amém? Vai procurar o povo do
do Senhor. E se diante disso, com arrependimento, ela não receber o perdão, provavelmente essa pessoa vai estar perdida. Então isso é algo muito sério. Veja, eles pecaram contra você. Foi uma, duas, três, mas eles vieram e se arrependeram. O que você precisa fazer? Perdoa, zelando pela tua própria alma e cuidando. Sabe para quê? Para não causar um escândalo maior diante do Senhor. Por quê? Porque eu digo, pior que o escândalo de um irmão que caiu é o escândalo de não perdoar. Não perdoar é pior do que alguém que caiu em pecado e ele se arrepende, ele quer retornar e de repente ele pegou contra a gente e nós seguramos o perdão. A gente deixa aquilo retido. Amém, igreja? É um escândalo maior. Jesus disse: vocês precisam tomar cuidado. Pessoas dentro da casa de Deus irão andar de uma forma escandalosa, irão tomar atitudes e decisões escandalosas, e essas decisões também, muitas vezes, talvez, vai ser contra você, contra a sua vida. Então tome cuidado, blinde o teu coração, para que se essa pessoa vier com arrependimento, quebrantada pelo Senhor, você precisa ter a sabedoria e a responsabilidade de não prender o perdão àquela alma. Amém? Você precisa perdoar. E aí, o versículo seguinte, eles olham para o Senhor, dizendo: Senhor, mas toda essa quantidade de perdão é uma responsabilidade muito grande que o Senhor está nos dando. Tem que ter muito amor, tem que ter muita fé. Senhor, acrescenta-nos fé, aumenta a nossa fé, Senhor. Isso aqui é muito interessante, amados, porque eles não agem de falsidade diante do Senhor. Amém? É uma conversa que é franca, é com franqueza. Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque se aparecer uma situação dessa diante de mim, eu não vou conseguir administrar com a minha fé atual. Irmãos, existem coisas na nossa vida, existem situações na nossa vida, coisas que nós iremos vivenciar. Preste atenção, que se nós não tivermos sabedoria, aquilo pode ser destruição para nós. Amém, igreja? Veja, Jesus disse: toma cuidado. E os discípulos disseram: Senhor, a gente não tem a fé necessária para isso ainda. Aumenta a nossa fé. Ali há um reconhecimento, e não só relacionado a isso, mas eu digo a você, quantas coisas podem acontecer, e quando nós nos deparamos com aquilo, com aquela adversidade, com aquele problema, são problemas em casa, problemas com a família, são coisas no trabalho, são enfermidades, são males que vão surgindo e que todo ser humano está sujeito, e a gente não sabe o dia de amanhã, não é isso? A gente não sabe que mal vem amanhã. Por isso ele diz: me acrescenta a fé, Senhor, porque isso aqui eu não consigo administrar, e se eu for provado nisso, eu irei falhar. Aumenta a minha fé, coloca mais graça sobre a minha vida. Tem uma música do grupo Logos, bem antiga, que diz assim: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Não é isso? Põe o teu dedo nos meus olhos. Isso é tremendo. Senhor, me dá mais graça, acrescenta mais um pouco de graça. Se eu for lidar com isso aqui, Senhor, eu não estou conseguindo, então me acrescenta mais fé, para que eu passe por cima disso, para que eu avance, para que eu consiga ir além diante do Senhor, para que isso não retenha a minha vida com Deus. Amém? Então, quando nós viemos aqui diante do Senhor, viemos na casa de Deus, nos ouvir a palavra, celebrar os milagres do Senhor, adorar a Deus, orar ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos, é um momento também de pedirmos ao Senhor
para Ele acrescentar mais graça na nossa vida. Amém? Por isso, se coloque de pé agora, você que pode. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao